Salve galera, programa Almanac, e hoje nós vamos acompanhar o espetáculo de final de ano dos alunos do curso básico de dança da Fundarte. Sabe qual é o nome do espetáculo? A Bela Adormecida. Então bora lá, vem comigo! Do meu lado aqui o professor Patrick da Fundarte. Tudo bom, Patrick? Tudo bem, Bernardo. Me fala sobre o espetáculo deste ano da Fundarte. Então, o espetáculo desse ano da Fundarte é A Bela Adormecida. É um balé de repertório, é uma história infantil conhecida por todo mundo, que a gente vem pensando e planejando ela desde o ano passado. Então, é uma história que envolve muito a gente. Contar uma história no balé é muito difícil, a gente vem conversando sobre isso também, né? Que a gente precisa ter um enredo e ter uma narrativa, então isso demanda muito trabalho da gente, mas também é muito prazeroso contar uma história que é conhecida por todo mundo, né? Que as pessoas vão se identificar com a história, perceber o que está acontecendo e conseguir acompanhar essa narrativa. Bom, você que é especialista em dança, estudou tanto isso, o que é um balé de repertório? Balé de repertório é uma obra que foi criada há muito tempo atrás, né? A gente tem várias histórias que foram contadas pelos balés e o repertório é uma história já fechada, no caso assim, né? No balé a gente tem as coreografias que já estão prontas, então a gente estuda aquelas coreografias. Claro que existem adaptações de escolas russas, cubana, francesa, mas a narrativa e a história basicamente é a mesma, dá para se dizer, né? Claro que aqui na Fundarte, como a gente não trabalha com bailarinos profissionais, a gente faz muita adaptação, porque tem crianças, então a gente cria personagens novos, a gente cria personagens mais místicos, e para que as crianças também consigam se inserir, porque o balé de repertório exige uma técnica muito avançada. Então a gente, com os alunos mais avançados, a gente tenta desenvolver e aproximar o mais perto da história, e com as crianças a gente deixa tudo mais lúdico e mais brincado. Então este ano a gente está fazendo uma remontagem de um espetáculo que a gente já tinha visitado ele aqui na Fundarte, né, nos espetáculos de balé, que é A Bela Adormecida. Nós fizemos uma opção depois de vários anos sem montar uma história com um conto, isso, uma narrativa. Então, assim, resolvemos voltar um pouquinho para essa experiência. Ela é super rica, né? É uma história que as crianças conhecem, identificam pelos desenhos da Disney, porque ouviram em casa, a família contando. Então, é um espetáculo muito divertido, muito prazeroso, por ser um conto que é conhecido já por todo mundo. O que as suas alunas estão preparando? Eu tenho vários personagens. Os personagens principais, a Bela Adormecida, o Príncipe, a Malévola, as fadas, né? São dos meus alunos mais velhos, do grupo de dança da Fundarte. E onde eles perpassam pelas turmas dos pequenos, né? Onde a gente tem as princesinhas, tem as joias, tem os corvos. Então, eu tenho alunos que estão durante todo o espetáculo passando e em diferentes módulos, níveis, né, de trabalho aqui da Fundarte. Então, é um desafio bem grande, porque eu perpasso por todo o espetáculo com todas as turmas, assim. Do meu lado aqui a professora Guta, tudo bom? Tudo bem. Fala um pouco desse espetáculo. Bom, então esse ano a gente vai apresentar a história da Bela Adormecida, né? Uma história bem conhecida por todos, então já tá gerando uma expectativa bem grande das crianças, das famílias, justamente para elas conhecerem a história, né? Então elas conseguem se identificar com o filme que elas já assistiram em casa, com as historinhas dos livros, né? Então acho que vai ser bem legal. Você dá aula para as alunas menorzinhas aqui, né? Como é que tá sendo a preparação delas? Isso, eu trabalho com as meninas do Baby Class, então para muitas é a primeira vez que elas vão se apresentar, então é a primeira experiência do palco, né? As famílias estão bem ansiosas, elas estão bem contentes, um pouquinho nervosas, né? Que é a primeira vez que vão participar,
Mas acho que elas vão curtir bastante. Começam a partir de que idade naquela sapatilha de ponta, se cascam na ponta do pé? A sapatilha de pontas, ela é um instrumento do balé que foi desenvolvido para dar mais leveza justamente nos balés de repertório, para esses seres que são seres místicos, que não são seres reais, né? Então, para dar o ar de flutuar. Então, as meninas usam sapatilha de ponta para deixar os movimentos mais leves e suaves. Existem vários estudos que falam sobre, né, o uso da sapatilha de pontas. A gente, aqui na Fundarte, começa o trabalho com as meninas a partir do preparatório 2, que é mais ou menos onde estão com 10, 11 anos, que é onde os estudos apontam que elas já têm uma estrutura física, óssea e muscular, e capacidade também psicológica e mental de ter a autonomia e a segurança de subir, né? Que a gente fala subir nas pontas, porque a gente está com o pé no chão. Quando a gente faz assim, a gente está na meia ponta. Lá na ponta é outro eixo, então a gente precisa entender isso. Então, mais ou menos com essa idade, a gente começa a desenvolver o trabalho de sapatilha de pontas. Eu acho lindo, e é justamente por isso, por trabalhar com crianças, que não dá para ser exatamente tal qual um balé de repertório, né? Não, até porque é muito difícil, né? Tem os movimentos que a gente faz com o pé no chão, depois a gente executa todos eles lá. E são sequências bem complexas, né? Que tem o balé e acompanha a música clássica, que também é muito complicado de a gente entender musicalmente, né? Então a gente também faz o trabalho de desenvolver a questão musical dos bailarinos. A dança, né, o balé, a dança começou com os homens, né? Então, assim, uma coisa mais viril, mais forte, mais imponente, né? E as mulheres entraram para a dança para fazer esse contraponto, então, da suavidade, da leveza. Então, as sapatilhas de ponta é para dar essa ideia de estar flutuando. Então, é isso que dá esse trabalho diferente dos homens e das mulheres na dança. E isso é uma questão de que a gente vai trabalhando com os alunos, quando as meninas começam a trabalhar com as pontas. Então, de descobrir esse desafio, porque faz muito esforço, porque não é fácil, para dar essa impressão de que é uma coisa muito fácil e muito leve. Esse é o desafio da bailarina, né? E por esse motivo também os homens dificilmente trabalham com as pontas. Usam para alongar o pé, mas dificilmente se apresenta num espetáculo dançando numa obra clássica tradicional, né? Daí outras montagens, tudo pode. Me conta um pouco do que tá vindo aí de figurinos, de cenários. Então, eu particularmente estou muito empolgado. A gente está trabalhando com o nosso figurinista, que é o Fabrício Rodrigues, que é super criativo, que desenvolve um trabalho de figurino e de cenário muito interessante, que eu gosto muito, que é muito colorido, é muito tecido, é muita coisa. Então, o Fabrício é quase um carnaval, né? E esse ano a gente conversando ali, ele disse assim, a gente tem algumas cenas que eu não vou dar spoilers, mas uma eu posso dar, que é a entrada do dragão, né? Daí ele me perguntou assim, será que eu posso ser um pouco mais carnavalesco? Eu disse, pode. Então esse ano o Fabrício teve uma liberdade total de trabalhar com os figurinos e o cenário. Então isso vai enriquecer bastante também o nosso espetáculo. O que a gente pode esperar de surpresa nesse espetáculo? Não vou contar. Muitas surpresas, assim. Acho que tem momentos... não posso dar spoiler. Tem muitos momentos que vão surpreender as pessoas na plateia, porque uma das propostas é quebrar essa quarta parede que a gente fala, né? Então, o espetáculo não acontece única e exclusivamente dentro da caixa cênica, e sim chega pertinho. Eu acho que uma parte muito surpreendente, não digo surpreendente, mas uma parte de muita emoção vai ser voltar para o teatro, né, Roberto? Com certeza, com certeza. É um ano, então, de muitas expectativas, né? De estar no Teatro Roberto, de revisitar uma obra que foi apresentada lá, uma montagem grandiosa, né? Então, assim, depois do período de pandemia, a gente não passou por não se permitiu esse desafio, né? Então, tantos outros obstáculos que foram acontecendo no caminho, agora chegou a hora de passar por esse mais uma vez. Acho que vai ser fantástico.
qual é a expectativa das crianças agora nesse retorno do Teatro Roberto? A expectativa é a maior possível, né? A gente percebe nos ensaios e tudo mais a questão de dançar a Bela Adormecida, que é uma história que elas conhecem, a gente mostrou o filme, a gente mostrou o balé, então elas também estão com essa expectativa de dançar um balé de repertório. Faz bastante tempo que a gente não dança. E a questão de dançar no Teatro Roberto, eu acho que é uma expectativa de todos nós, né? Depois de quase 10 anos do teatro fechado, a gente fazendo os nossos espetáculos aqui no Teatro Terezinha, que é a metade do tamanho lá. Então, esse primeiro ensaio que a gente fez ali, a gente percebeu as crianças meio encantadas com o tamanho. Ele é muito mais alto, ele é maior, a distância do público, né? Então, isso também está gerando nelas tanto uma expectativa positiva quanto um nervosinho. Então, a gente está desenvolvendo isso aqui, que está tudo certo, que a gente vai dançar o que a gente está ensaiando, mas lá na hora, com a iluminação, com o figurino, eu acho que num primeiro momento, elas vão ficar muito emocionadas. Como a gente, né? A gente também tá aí nervosos para que tudo dê certo, porque a gente fazer um espetáculo aqui dentro da Fundarte, a gente tem mais autonomia, né? A gente entra e sai a hora que quer. Ali a gente é outra estrutura, então a gente também está se organizando para voltar a fazer o espetáculo lá. Então a gente, além de expectativa boa, a gente está muito nervoso para que tudo dê certo. De volta ao Teatro Grande, como as crianças falam, né? Então a produção é bem maior, né? A gente tem um cenário mais elaborado. Então todas as coisas que envolvem a produção são pensadas para o espaço ser maior, né? Os figurinos já são um pouquinho diferentes em função do espaço maior. E a gente também consegue atender mais pessoas para assistirem, né? O que é bem legal para as famílias, né? Tua expectativa como prof? A gente tá muito empolgado, né? Falta uma semaninha, daqui a pouquinho a gente já vai estar no palco. A gente espera que dê tudo certo e que todo mundo goste bastante.